Olá, pessoal! Chegamos ao último episódio da Maratona de Fundos Listados. Hoje vamos falar um pouco mais sobre um dos setores, eu diria, com maior importância da nossa economia, o setor imobiliário, que gera renda, riqueza e proteção contra a inflação. Para essa conversa, eu trouxe aqui dois gestores para a gente poder bater um papo. Um deles é o Eduardo Guimarães, gestor dos fundos imobiliários aqui da Bradesco Asset, e o outro é o Felipe Teatini, gestor de fundos imobiliários da XP Asset. Edu, Felipe, sejam bem-vindos. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, sempre um prazer estar aqui para falar de mercado de fundos imobiliários. Vamos trazer um pouco mais de tranquilidade aí para os investidores e falar de oportunidades. É isso que a gente espera, excelente. Eu queria começar trazendo um pouco até de atualidades. A gente tem tido discussões importantes com relação à reforma tributária e teve um veto importante do presidente na semana passada que trouxe um pouquinho mais aí de fervura e traz até conteúdo para a gente poder discutir um pouco mais. Então, eu queria começar com essa situação, falando um pouco sobre a reforma tributária, quais são os impactos, o que aconteceu semana passada para a gente iniciar um pouco aqui desse panorama. Boa, Rafa. Primeiro, eu queria falar que não vai haver tributação dos dividendos dos fundos imobiliários, né? Acho que isso pode ter um ruído. Então, o dividendo aí que você recebe mensalmente na sua conta do BCIA ou do XPMOS aqui, que é o fundo que o Felipe administra, não vai mudar no curto prazo, não vai ter tributação do dividendo. Outro ponto, que isso ainda pode ser, né, vetado, né, o veto pode ser anulado, de certa forma, pelo Congresso, né, as duas casas, né, tanto a Câmara quanto o Senado. Né? E outro ponto, eu acho que assim, o impacto maior, já dando a minha opinião aqui, seria sobre os fundos de tijolo. Né? São os fundos que têm receita de aluguel, como o fundo aqui de shopping que o Felipe, né, é o gestor. Então, eu acho que o impacto vai demorar um pouco também para acontecer. Né? Então, a gente está falando aí de 2 anos praticamente sem mudar nada o resultado do fundo. Né? E aí, fazendo uma conta rápida aqui, como tem lá um redutor de 70% na alíquota, se a alíquota for 27%, 30% disso dá arredondando 8%. Né? Então, a receita do fundo seria afetada em 8% no primeiro momento, mas eu acredito que os bons ativos, e aqui a XP tem ótimos ativos, né, poderia, em tese, repassar esse aumento do imposto para o aluguel. Né? Então, no fim do dia, um ativo aí muito bem localizado, um prédio aqui na Faria Lima, como é o prédio que a gente está aqui fazendo esse painel hoje, você poderia repassar isso para o inquilino, né, para o locatário. Então, é um impacto que, na minha opinião, fica mais restrito a tijolo e teria aí 2 anos praticamente sem impacto, e aí a gente estaria falando de 2028, 2029, que poderia ter um impacto maior. E aí eu pergunto já para o Felipe como que ele vê isso lá para o XPMOS, né, que é o terceiro maior fundo, né, do índice, aí o maior fundo de tijolo, né, do Sem índice. pressão. Então... É isso. Bom, primeiro, muito obrigado a todos, obrigado aí ao Bradesco, Abram, Rafa, Edu, pelo convite. Para mim é um prazer representar a XP Asset e a equipe do Pedro Carrais aqui nesse painel. Bom, de fato, lendo essas primeiras notícias que a gente teve sobre esse veto que o Lula deu na quinta-feira, sem dúvida nenhuma, acho que criou-se ali um cenário um pouco de receio do mercado. Acho que é indiscutível que os fundos de tijolo tendem a sofrer mais nesse primeiro momento, caso de fato isso aconteça. Mas eu diria que o Edu já foi bem preciso em dizer que, primeiro, você pode ter a derrubada do veto, e essa derrubada do veto seria muito em breve. Então, a gente deve ter essa notícia ao longo das próximas 2 semanas, no máximo. É a nossa expectativa. O setor de fundos imobiliários, o setor de mercado financeiro como um todo, tem uma atuação muito forte no Congresso, né? Então a gente participa aí de uma série de fóruns com o objetivo de ter uma tributação que faça mais sentido para os nossos produtos. Vamos lembrar que a gente está numa indústria que está numa crescente gigantesca de resultados, de pessoas que investem nos fundos. Então, você criar uma dificuldade para esse setor agora parece um certo contrassenso frente a todos os benefícios que ele traz. E o Edu também acho que foi bem preciso em dizer que qualquer impacto que exista não vai ser nesse primeiro momento.
Então, a gente vai ter um período de adaptação. Se eventualmente essa lei de fato for para frente, a gente vai ter, a partir de 2027, um processo de adaptação para lá em 2033, efetivamente, ter o impacto completo. E até lá, a gente vai ter esses 7, 6 anos para se adaptar a essa mudança. Obviamente, tentar lentamente, e aí um bom portfólio, bons ativos, tem uma capacidade maior de fazer isso, repassar isso para quem efetivamente pagaria a conta, o lojista, enfim, o que vai eventualmente repassar para o consumidor final também. Então, é claro que num primeiro momento pode ter um impacto, mas quando a gente coloca em perspectiva que ele vai demorar bastante para aparecer e que quando esse impacto aparecer, se aparecer, será bem pequeno e os principais ativos devem sofrer ainda menos com isso, a gente volta para bons portfólios que têm ativos qualificados e o XP Malls tem um posicionamento exatamente nessa direção. Então, sem querer menosprezar a notícia e a relevância que ela teve, a gente está bem tranquilo que tem bastante tempo para se adaptar a isso e ainda acreditamos que vão derrubar esse veto. Legal. Até porque é uma novidade, né? A questão do IVA, né? Que é o imposto de valor adicionado, então é uma coisa nova. E aí acho que ainda vai ter muito acerto a ser feito, né? Porque a princípio a primeira leitura é que todos os fundos de investimento seriam afetados, né? Não só fiagros e fundos imobiliários, aí parece que a Fazenda já disse que não é bem assim. Então tem muito ruído, muita conversa ainda, acho que pode ter essa derrubada do veto. E é isso, claro, no curto prazo traz ruído e traz oportunidade, né? Porque aí as cotas no dia, o IFIX caiu acho que 1,3%, 1,4% no dia. Então isso dá oportunidade de comprar coisa boa com desconto, né? Claro. É importante dizer que uma parte da queda das cotas que ela tem ocorrido desde meados do ano passado até agora é em função dessas discussões, porque isso não é novidade, não aconteceu na quinta. Perfeito. A gente já sabe que tinha esse assunto rodando e tal, e tem uma influência de outros fatores. Então, eu queria aproveitar um pouco a sua fala de o quanto que as empresas conseguem ali, os fundos, os shoppings, as lajes conseguem conseguiriam, claro, na alta qualidade, repassar parte desses custos. Tem um fator macroeconômico atual que talvez traga ali uma discussão importante com relação a novos custos que a empresa tem com relação a pagamento de juros, inflação mais alta. Eu sei que a gente tende a ter a memória com relação a fundos imobiliários ou mesmo investimento imobiliário que ele repõe a inflação, tal. Então, eu queria abrir um pouco essa discussão agora com relação ao fator macroeconômico e os impactos dele e possibilidades de repasse, que a gente sabe que ativos de alta qualidade têm uma elasticidade um pouco menor. Maravilha. É até interessante você tocar nesse ponto, porque a gente tem batido muito na tecla de algo que ficou muito evidente nesse final de ano. O último bimestre no setor de shoppings foi muito forte, mas foi forte num nível que a gente não via desde o primeiro bimestre de 2020. É que a gente esquece que 2020 apareceu a pandemia, enfim, o mundo quase que virou de cabeça para baixo, mas o primeiro bimestre de 2020, janeiro e fevereiro, tinha sido uma loucura, assim, um crescimento aceleradíssimo, fortíssimo, e me lembrou, esse último bimestre, agora novembro e dezembro, me lembrou muito aquele primeiro bi de 2020. Então a gente teve uma atividade econômica muito pujante. Shoppings lotados, fluxo alto, vendas altas. Isso ficou evidente em muitos lugares. Eu já trabalho com shopping há muito tempo, eu recebo muito contato, muita mensagem de amigos, conhecidos, gente do setor, e todo mundo falando, cara, eu tô no shopping, o shopping tá lotado, cheio de gente, sacola nas mãos. Então, assim, a atividade econômica tá muito forte. E eu acho curioso essa dicotomia com nós que trabalhamos no mercado financeiro, que vemos esses números, a bolsa caindo, aquela perspectiva de Selic em alta e tal. A gente fica, obviamente, com receio do que vem, mas a verdade é que a atividade, nesse momento, ela está aceleradíssima. Então, a gente teve ontem, passamos 5 horas lá no Tietê Plaza Shopping, que hoje é o principal shopping do XP Malls em termos de geração de resultado. Shopping bombando em janeiro, super acelerado, vendas fortes, fazendo eventos. Obviamente é um setor que é muito hábil em buscar novidades e atrair o público para os seus empreendimentos. A gente consegue fazer isso muito bem dentro do setor de shopping como um todo, mas a verdade, ela é muito objetiva. Hoje está muito acelerado. Então, hoje a gente tem uma perspectiva, uma percepção que vamos conseguir repassar os IGPs, que devem ser aí de 4%, 5%, 6% ao longo desse ano inteiro. Vai conseguir ter o repasse, a gente vai conseguir ter crescimento
real nos aluguéis também. A gente acredita em queda de desconto. É claro que a gente fala isso hoje olhando a realidade. Se a gente tiver um tombo muito grande na atividade no segundo semestre em função dessa Selic muito alta, a gente vai entender e vai se adaptar a isso. Mas olhando a realidade hoje, a gente está muito confiante que o ano vai ser bem interessante. Parece o cenário macro, assim, a minha opinião é que é um vento contrário, né? Você está lá pedalando ali na ciclovia aqui do Pinheiros, começa a vir aquele vento contrário, né? Que seria essa desaceleração do PIB, né? Porque houve uma mudança muito grande de cenário. A gente está falando de uma NTN-B, o IPCA+, que hoje está 7,5% acima da inflação, era 5,5%, vai arredondando no começo do ano passado. E a Selic, né? Está projetando 15%. E antes você tinha uma projeção, ou estava em 10%, 10,5%. Então, houve uma deterioração muito grande no cenário macro, mas no micro, a gente escreveu até isso no nosso relatório do BCIA, né? Acho que eu nunca vi os fundamentos dos shoppings, né? Dos galpões e dos escritórios tão bons assim, né? Então, tá excelente, né? Vacância baixa, venda crescendo, aluguel crescendo acima da inflação. Então, tá bombando, né? Tá excelente. Mas o macro, né, é uma preocupação. Você tá vendo aquela nuvem se formar, aquele vento contrário pedalando. Excelente. E é importante a gente lembrar que esse repasse de preços que pode acontecer e geralmente acontece nessas estruturas de melhor qualidade, no final das contas, mantém o poder de compra. Então, é por isso que até no começo ali, na abertura, eu falei com relação à manutenção de poder de compra, geração de riqueza, renda. Essas são as características desse tipo de produto e é normalmente por isso que as pessoas buscam, porque tem a manutenção de poder de compra e a geração de renda, sem contar que é isenta. Então, tem uma beleza aqui em toda a estratégia que a gente trabalha. Nessa linha, vocês veem algum impacto? Claro que você tem uma continuidade da evolução de preços, mas vocês veem algum impacto do câmbio como um todo nessa estrutura de infraestrutura, de empresa? Porque aí no final vocês estão comprando shoppings que são empresas, estão comprando galpões que são empresas. Claro que o dólar, que foi o que eu falei, ele acaba tendo um impacto que vai direto na inflação muitas vezes, então você tem esse impacto, tem o IGP que acaba também sendo influenciado ali na base de insumos e tal, mas quando você olha o câmbio como um todo, vocês conseguem fazer uma relação direta além da inflação? Sim, com certeza. Eu diria que no nosso setor a gente tem até dizer que é um benefício é difícil, porque é o que você falou, né? Sim. O câmbio desvalorizado ele vai levar uma inflação, que vai tirar um pouco do poder de compra, que em tese pode diminuir um pouco o consumo. Por outro lado, quando você tem um portfólio mais qualificado, que conversa, como é o caso do XP Malls, com um público mais AB, A mais até, a gente está aqui no escritório da Abram, eu estou olhando um shopping que a gente está construindo aqui na esquina da Faria Lima com a Leopoldo, né? Então, esse é o tipo de produto que o XP Malls tem. Um câmbio desvalorizado até diminui o ímpeto e o volume das viagens internacionais. Sim. Então, com isso, a gente tende a ter uma venda até mais forte nesse momento de câmbio mais estressado, num Cidade Jardim, num Catarina, num Shopping Faria Lima. Então, shoppings que conversam com esse público que, é claro que com muita renda não vai ser afetado por um câmbio maior, mas um câmbio de 6, 6,5 deu uma assustada em muita gente que estava planejando ir para a Disney, né? Então, nesse sentido, de novo, um portfólio mais qualificado, shoppings melhor localizados e com muita robustez de fluxo, de lojas e da administração em si, acabam sofrendo um pouco menos com esse cenário. E a gente está vendo isso, assim, o câmbio, as vendas em janeiro, as vendas em dezembro foram muito fortes. Eu diria que um dos vários motivos é esse câmbio mais valorizado, esse cenário mais estressado também. Legal, legal. E uma produto que, assim, essa taxa de juros mais elevada tem trazido aquela preocupação com relação à despesa financeira das empresas. Então, eu quero conseguir contextualizar aqui o quanto das emissões imobiliárias que estão contidas nos fundos são atreladas ao CDI ou são atreladas à inflação, porque no final, aquelas atreladas ao CDI, ela vai custar mais caro, não tem como fugir. Agora, aquela atrelada à inflação, provavelmente tem algo por trás, que é até o passivo da própria empresa, ou os recebimentos dela, em inflação. Então, inflação por inflação neta só sobra o real e a taxa real é menor. E ela também não tem essa amplitude normalmente que tem a taxa nominal. Então, contextualizando um pouco aqui, quando a gente olha ativos de renda fixa contidos nos fundos que você analisa,
como é que você acha que tá? Tem muita gente exposto mais ao CDI, mais à inflação? Trazer um panorama um pouco aqui dessa parte. Bom, primeiro, Rafa, vamos separar aqui, né? Você tem basicamente 2 tipos de fundo imobiliário, né? Vai ter o fundo de tijolo, como por exemplo XP Malls, um galpão, um escritório, e o fundo de papel, que daí tem os títulos de renda fixa, né? Uhum. E aí hoje no índice, né, no IFIX, a gente está falando grandes números, vai uns 40%, 42% do índice é fundo de recebível. Tá E bom. desse total, uns 2/3 está atrelado ao IPCA, né? E 1/3 atrelado ao CDI. Porque o imobiliário, né, para longo prazo, essa questão do casamento aí entre a dívida e o ativo e o passivo, o IPCA é o mais comum, né? O CDI não é tão comum. Então tem alguns fundos, tem um pouco de alavancagem. Depois o Felipe a gente pode comentar, XP Malls mesmo para comprar ativos, né? Comprou o portfólio da Sim, comprou um shopping da Multiplan que eles não tinham. Então aí você toma a dívida, né? Você faz o financiamento do vendedor, que é o chamado Seller's Finance, né? Você está comprando o shopping parcelado. Só que, assim, eu cobri esse setor imobiliário há muito tempo, né? As construtoras, assim, os fundos imobiliários têm muito menos dívida do que as empresas listadas. Sei lá, a XP Malls deve ter aí uma relação dívida líquida PL menor que 10%. É muito baixo. Tem empresas aí, MRV, Elbor, só para citar algumas, que tem muito mais endividamento, né? E tem muito mais CDI. Então a dívida é muito mais atrelada ao IPCA, até para você casar, né, com o seu ativo, porque a ideia é você sempre ter um reajuste, pelo menos na inflação, no seu aluguel. Né? Então você vai administrando ali a sua vacância, dependendo do ativo, você consegue ter um aumento real, né, acima da inflação, e aí você quer preservar o poder de compra. Então, a alavancagem, eu acho que em alguns casos, né, algumas aquisições, o XP Malls pode aí, junto com um consórcio de outras empresas, com a Iguatemi e outros fundos imobiliários, comprar o Pátio Higienópolis, né, que é um shopping aí bastante referência. Então, são aquisições que eu acho que geraram valor, melhoraram o portfólio aí dos ativos, né, de shopping. Só que, por outro lado, tem essa questão financeira, né? Então, como hoje está fechado para emissão de novas cotas, né? XP Malls mesmo, acho que fez 11 ou 12 ofertas, se não me engano. Então, como está fechado hoje para oferta, talvez tenha que ter dívida para pagar. Mas é um endividamento muito tranquilo, né? Um fundo de 6,5 bi tem 600 milhões de dívida, algo assim, né, Felipe? É isso aí. Então, fundo imobiliário, pessoal, tem muito menos dívida que empresa em geral. E como eu falei, no índice, né, os recebíveis, você tem 2/3 de IPCA. Né? Então, se o juro alto conter a inflação, né, ainda que o câmbio não ajude, né, o câmbio alto joga uma lenha na fogueira, vamos dizer assim, da inflação, eu acho que a tendência é a gente não ter tanta preocupação assim com a alavancagem. Mas aqui, né, na gestão do FOF, aqui do BC, a gente acompanha isso muito de perto, porque às vezes você tem dívidas que são curto prazo, né, você tem uma certa carência, e depois você começa a pagar. Então, alguns fundos que não conseguiram emitir, talvez vão ter que emitir dívida, e aí talvez fique mais caro e isso possa afetar o rendimento. Mas aí eu passo para o Felipe comentar essa questão do endividamento aí do XP Malls. Eu acho que é isso, não tem muito cenário diferente do que o Edu falou. A gente está num momento que existem excelentes transações sendo discutidas, né? A gente tem, o Edu citou uma aqui, que a gente, enfim, está envolvido, uma informação já pública, tem bastante coisa para acontecer ainda, mas são ativos irreplicáveis, únicos no Brasil. Então, a gente entende que a gente tem que olhar para o longo prazo. O investimento em imóvel, é claro, é uma renda variável, você tem a renda mensal, mas ele tem que ser entendido como investimento de longo prazo. Acho que isso é muito importante estar na cabeça do investidor. Então, nesse momento que você não tem a capacidade de fazer ofertas, e no caso do XP Malls, a gente até poderia fazer um processo e um ciclo de reciclagem de ativos, que seria basicamente vender uma parte do nosso portfólio, alguns shoppings, o fundo já vai fazer seus 7 anos de vida, então é natural que alguns ativos já completaram seu ciclo de investimento no nosso portfólio e um desinvestimento, uma venda, viria num momento muito propício. Mas não tem comprador. Hoje ninguém tem dinheiro para comprar shoppings e o XP Malls tem um portfólio bem interessante para construir para um potencial comprador. Então, a terceira opção de funding ou de dinheiro é basicamente uma alavancagem, um endividamento. Então, na nossa visão, assim, é muito natural que os fundos imobiliários voltem a ter um aumento do seu endividamento ao longo desse ciclo, né? Estamos falando aí de 2025, 2026,
mas eu diria que todo mundo aprendeu muito com o que a gente viveu em 2020, 2021, que foi um nível de alavancagem mais alto, com custo bem alto também, enfim, similar ao que a gente está vendo, e condições ruins nas dívidas. Muita carência, lock-up muito grande, né? Então dificuldade de pré-pagar. Então eu acho que hoje já existe um aprendizado grande que, mesmo que essa alavancagem venha, ela vai ter uma forma de desalavancar, vai estar preparado para um processo de desalavancagem e de diminuição dessa dívida tão logo o mercado reabra. Então, eu acho que dentro do resultado como um todo, você pode ter um pequeno momento que você sofre, mas quando você olhar para o longo prazo, trazer ativos irreplicáveis e icônicos para o portfólio, com a possibilidade de diminuir esse endividamento tão logo o mercado reabra para captação, parece que faz sentido e é a linha que a gente pretende seguir esse ano. O que eu acho interessante da nossa fala agora, e até mesmo que a gente estava conversando antes, é que os fundos imobiliários, nesse caso do tijolo, eles estão virando grandes corporações. Definitivamente. Você tem ali bastante dinheiro investido, empresas que vocês estão investindo por consequência, mas vocês acabam dominando um patrimônio bastante relevante e gerando bastante riqueza para o país no final das contas, porque isso acaba girando. Gira porque um shopping anterior que foi vendido para vocês, provavelmente o cara vai investir em outra coisa e é um dinheiro de novo na economia, e além do que vocês fazem um serviço de otimização ali de todo o processo, infraestrutura, que traz ali mais qualidade nas entregas. Mas algo que me chama a atenção é assim, dado que vocês são uma corporação, e uma corporação bem desalavancada, porque 10% de dívida não dá nem para considerar que é alavancagem. Mas como é que está a situação dessas empresas que vocês estão investindo? Porque você acaba sendo uma holding no final que compra várias empresas, tem galpões, que é gerido e tem uma administradora e tem toda uma operação por trás, e até mesmo de empresas que operam, porque tem alguém que vai construir isso. Como é que está a construtora por trás? Se a gente puder ter um panorama aqui dessa alavancagem do momento que a gente está vendo. Perfeito. Quando a gente olha especificamente o setor de shopping, eu vou puxar um pouquinho para o meu mundo mais... A gente está num momento interessante, e eu diria que esse, curiosamente, coincidentemente, é um dos desafios para o preço da cota do XP Malls. E eu vou explicar por quê. Hoje, as empresas de shopping estão muito pouco alavancadas. Pouquíssimo alavancadas. Então, isso dá a elas o que a gente chama de poder de fogo gigantesco para tomar uma dívida, para se alavancar, para fazer grandes negócios, né? Você pega a Allos com nível baixíssimo, Iguatemi nível baixíssimo, Multiplan aumentou um pouquinho para fazer uma recompra grande de ações que teve, mas ainda assim muito saudável, muito abaixo de picos de alavancagem que elas já tiveram. Então, hoje o setor de shopping está num nível de qualidade, de eficiência gigantesco. Eu brinco assim que se eu pudesse, eu botava todo o meu dinheiro nas ações e nos fundos imobiliários de shopping, porque está muito, mas está muito barato e os FIIs grandes e as empresas de shopping estão muito bem posicionados. Ativos de qualidade, nível de alavancagem muito baixo e uma perspectiva de crescimento interessante. Então, isso o que eu falei que isso acaba atrapalhando um pouco o preço da cota, porque diferente de um setor de galpão, de laje corporativa, se você quer comprar ações, né, uma empresa para investir em galpão e laje, você está restrito, você tem poucas opções. Sim. Em shopping você tem as 3 grandes e tem outras ainda, JHSF, Simproptec e tudo mais que atuam nesse setor. São empresas listadas, ações negociadas em bolsa. Então, a competição para o FII de shopping ela é grande nesse sentido. Legal. Eu acho que o FII de shopping tem vários pontos positivos, mas a gente tem uma competição grande, principalmente do investidor institucional, que enxerga obviamente, ele vai avaliar XP Malls, Multiplan, Iguatemi, Allos, e de fato essas empresas estão tão descontadas, né? E eu acho um dos pontos positivos do fundo imobiliário é que a nossa volatilidade ela é muito baixa, comparado a uma ação, por exemplo, uma empresa listada. Mas, naturalmente, como elas estão muito descontadas, o upside delas tende a ser mais alto. Por outro lado, elas não têm a renda mensal. Então, o que eu brinco e o que a gente fala é a gente quer estar num tamanho e numa relevância que um investidor institucional, uma pessoa física também, vai olhar as opções de investimento no setor de shopping e vai poder escolher, eu vou pegar um pedaço em Multiplan, mas vou pegar um pedaço em XP Malls também, porque eu quero ter aquela renda mensal. Mas a verdade é que elas estão tão descontadas hoje que o institucional naturalmente olha para elas nesse momento com mais atenção do que para a gente. É que eu acho que nesse momento o ganho de capital
tá sendo ignorado pelos investidores, né? Acho que tá todo mundo olhando só o dividendo corrente, que não é o potencial de crescimento de shopping, ou de redução de vacância, ou de crescimento do aluguel. E aí o ganho de capital não existe, né? Você está numa renda variável, porque, lembrar, fundo imobiliário, você tem a renda e o ganho de capital. São as duas coisas juntas que dão um retorno, né? Um bom risco-retorno, como o Felipe falou, mais ou menos 1/3, a volatilidade de uma ação é, sei lá, 20% a 30%, o fundo imobiliário vai ser 8%, 10%, alguma coisa assim. Então é muito menos risco, porque você tem essa renda mensal recorrente. Então acho que o mercado está ignorando totalmente o ganho de capital, as coisas parecem extremamente baratas, só que, como eu falei de novo, o exemplo de pedalar com o vento contrário. Enquanto a Selic estiver subindo, é sempre muito negativo no curto prazo para a cota de fundo, principalmente de tijolo. E ainda tem essa, né, uma pimentinha a mais ali, que é a questão da reforma tributária, que traz esse vento contrário. Mas, assim, é muito saudável o fundamento dos fundos de tijolo. A gente escreveu isso no nosso relatório do BCIA, olhando para todos, né? Até escritório, que é um pouco mais difícil, né? Tá cheio o escritório, a vacância está caindo, o aluguel está subindo. Então, tá muito bom. Acho que é o melhor momento desde 2019. Posso puxar, desculpa, Rafa, posso puxar um gancho? Porque o Edu tocou num ponto que eu acho muito relevante, essa questão do ganho de capital. E eu bato muito nessa tecla. Quando a gente compara a oferta que o XP Malls fez em abril do ano passado, foi a maior oferta da história de um fundo imobiliário. A gente captou 1.800 bi e fizemos com essa oferta a maior transação da história de um fundo imobiliário, que foi a aquisição do portfólio da Sim por 2,1 bi. Então, a gente está falando de uma cota que naquele momento estava 116, e a gente prometeu, vamos dizer assim, nosso estudo de viabilidade dizia que a gente distribuiria uma média de 91 centavos nos 12 meses seguintes. Desde o primeiro mês a gente distribuiu mais que isso. A gente fez transações melhores em termos de qualidade e de preço, ou seja, a gente melhorou o portfólio bem mais do que a gente imaginava que a gente melhoraria lá em abril do ano passado. Os shoppings estão gerando um resultado consideravelmente superior ao que a gente imaginava. Esse último mês foi inacreditável. A gente tinha uma reserva de 40 centavos, a gente acumulou quase mais 50 centavos não distribuído agora em dezembro. Então, assim, a pujança do resultado. E a nossa cota está em 95. Caiu R$20 do preço que a gente emitiu lá em abril. Sendo que a gente só melhorou o fundo. Então, é isso. O mercado parou de olhar para o potencial ganho de capital, para o mais médio e longo prazo, né? Só está olhando para aquele dividendo e a comparação com a Selic. Ah, mas a Selic está indo em 14, então a Selic líquida vai me pagar uma renda 2 centavos maior do que o XP Malls. Mas e o ganho de capital? Esse potencial, os imóveis de qualidade, valorizando a cada ano na reavaliação patrimonial. Esse negócio, quando voltar, por isso que a gente fica animado. Porque parece que está barato demais. Porque esse negócio, quando voltar, assim, tende a voltar muito rápido, tende a ter um estilingue, porque os shoppings são muito qualificados, o resultado está muito forte, mas a cota está mega descontada por causa de um cenário macro, não é por causa do micro. Acho que é o juro real, né? Acho que a gente usa aqui o modelo de valuation, né? Cap rate, né? Que seria um múltiplo, né? De preço-lucro, ao contrário, vamos dizer assim, explicando rapidamente, aí que você tem o juro real de 7,5, então eu vou colocar um cap de saída XP Malls de 8, 8,5, então aí fica bem menos, né? Quando estava 5,5, era uma cota bem mais alta. Então, eu acho que esse é um vento contrário muito forte. E aí eu acho que vai desacelerar, né, o PIB, a inflação tende a ser controlada pelo Banco Central. E aí as coisas, né, tenderiam a melhorar. Talvez aí um pouquinho de queda de Selic e o juro real vindo para um patamar um pouco mais realista, né? Acho que é difícil uma empresa que toma lá IPCA mais 12 ou CDI mais 3 pagar, né? Fundo imobiliário tem alavancagem baixa, mas tem empresa tem alavancagem alta. 3, 4, 5 vezes o EBITDA, que é a geração de caixa anual. Então aí uma hora vai pesar, não vai conseguir pedalar. Legal. E pensando um pouco daqui para frente, vocês fizeram bons investimentos, o Du tem olhado bastante a indústria, analisado um pouco mais o contexto macroeconômico e oportunidades. A gente viu uma indústria que, eu lembro que quando eu comecei no mercado, a gente só falava de laje corporativa. Laje, aí depois shopping. E aí, 2020 para cá, cresceu muito ali galpões no raio de 50 quilômetros. Então, a gente tem visto ali essa indústria ela evoluir. Você não está trocando o shopping por galpão. Você tem um galpão como uma nova oportunidade. Você tem a laje como nova, tem os papéis. E pensando daqui para frente, o Du, como olha um pouco mais a indústria como um todo, o que você tem percebido que o pessoal tem caminhado um pouco mais, olhando
considerando esse cenário e oportunidades daqui para frente. Deixa eu começar falando aqui um pouquinho do posicionamento do BCIA, né? Então lá, assim, até fazendo uma retrospectiva aí do IFIX do ano passado, né? Acho que foram 4 pontos, assim, ou 4 períodos, né? Você teve janeiro a março, que o IFIX subiu, foi uma maravilha, né? Deu até saudade. A Tina comentou lá de 1.800. Depois de abril a setembro, ficou meio de lado, porque as coisas começaram a piorar, né? Parou de cair a Selic, começou a desancorar a expectativa da inflação. E aí, depois teve setembro a novembro, que aí foi o show de horrores, que aí veio a questão da preocupação com a política fiscal, e aí que desandou, né? A Selic subiu, o Banco Central fez algo bem inédito, eu tenho mais de 20 anos de mercado, eu nunca tinha visto 100 bips de aumento, mais 2 de 100 contratadas, né? Um negócio bem... um choque. E dezembro, que então foi uma loucura, até o dia 18 de dezembro, acho que caiu 10% o IFIX, né? E depois acabou subindo, e aí o IFIX acabou caindo só 6% no ano, né? Então, acho que houve essa mudança muito grande. E aí, na carteira do BCIA, o que a gente fez? Lá no começo do ano, a gente estava com muito mais risco, com 28% só de CRI, 72% de tijolo, né? XPMOLs, umas posições grandes que a gente tem. E aí, no decorrer do ano, a gente foi aumentando, né? E a gente fechou com 51% de CRI e 49% de tijolo. Então, a gente aumentou 23% a carteira indo para os recebíveis, né? Porque aí você está falando de fundos, como os fundos do Quiné, por exemplo, estão pagando hoje, no preço de tela, algo como IPCA mais 10, né? Líquido de taxa. Uau. Então, IPCA mais 10 parece muito bom. É que a concorrência com o CDI, né, que é um maratonista, né, queniano na São Silvestre, é difícil, né? Então, você está falando de CDI mais 1, né, no curto prazo ele acaba indo bem. Então, aqui na nossa carteira de FOF, para proteger a carteira do nosso cotista, né, porque a gente achava que os fundos de tijolo iam cair mais, né, como foi o caso, né? Os fundos de recebíveis tiveram queda no ano, mas foi menos do que esses 6% que eu falei. Os de tijolo, XPMOLs, devem ter caído mais que isso. Então, a gente acabou reduzindo, em geral, shopping, galpão, escritório, agência, renda urbana, os fundos aí que a gente tem, e aumentou CRI para defender a carteira, porque você olha hoje o IPCA mais 10 para um fundo de baixo risco do Quinel, ou da RBR, ou da própria XP, enfim, tem vários fundos aí com muito desconto, né? Que não faz sentido, né? Se não faz sentido já o fundo de tijolo estar com desconto, um fundo de recebível com desconto patrimonial faz menos sentido ainda, né? Porque você vai ter esse carrego, que a gente chama, né? O dividendo alto, sei lá, 13%, 14% ao ano de dividendo limpo, com baixo risco, e ainda tem a chance de ter o ganho de capital se depois a cota de mercado for para patrimonial. Então, assim que a gente se posicionou, mas eu concordo com o que o Felipe disse, né, Teatini? Você falou, olha, tá muito barato o fundo de tijolo, eventualmente quando andar para uma melhora macro, ou até eu falar, parar o vento contra, né? Não estou nem querendo o vento a favor, não. Para só de piorar, que as coisas vão andar muito, vai ter esse efeito estilingue, e aí a gente está muito atento aqui para, eventualmente, ir às compras e comprar mais tijolo, porque aí vai talvez voltar, né, essa questão do ganho de capital. É impossível discordar do Edu. A gente vive nesse cenário do fundo de fundos, né, do FOF, como é o BCIA, que inclusive acho um produto qualificadíssimo, e eu digo isso porque eu sou gestor de um dos fundos que o BCIA investe, e assim, pisca na tela uma notícia sobre XPMOL, já tem mensagem do Edu, o que está acontecendo, explica isso aí e tal. Se vocês querem um gestor qualificado e muito atento e muito no pé dos gestores que ele investe, tem aqui um... No pé no bom sentido, né? No bom sentido. Mas, de fato, o FOF, ele tem o duplo desconto, porque ele já investe nas cotas dos fundos de tijolo que estão mega descontadas, naturalmente sofreu a cota dele, porque os investimentos dele estão muito descontados porque o tijolo descontou. E aí o investidor que compra BCIA, às vezes porque vê a notícia, porque compara com a Selic, vai lá e vende também, e a cota sofre também. Então, os FOFs, eles acabam tendo um duplo desconto, assim. Eu concordo com o Edu, acho que os fundos de papel, os próprios FOFs, eles tendem a sofrer menos, andar um pouco melhor nesse primeiro momento. Eu acho que é um investimento que faz sentido, mas puxando um pouco a sardinha para o nosso lado, sem tirar esse potencial upside que, concordo com você, não precisa nem ter o vento a favor, mas só de você parar de ter o vento contra, já deveria ter um movimento de aumento. Legal. Eu queria falar um pouco sobre as cotas agora. Você comentou a queda que aconteceu do nível da última emissão para agora. O Edu comentou também do impacto devido ao cenário macroeconômico, tributação, o duplo desconto. Eu queria elaborar um pouco mais disso.
falar um pouco mais sobre esse duplo desconto e o que isso significa de verdade para o investidor que tem a cota a 100 e pouco e hoje olha na tela saindo a 80, 85, 90. O que isso significa com relação à rentabilidade, preço médio? Tudo bem que quem está no mercado sabe que preço médio a gente acaba brincando, mas... outra expressão, né? Não vamos falar aqui. Né? Não, mas tem uma beleza aqui quando você tem um ativo de alta qualidade. É um ativo bom, que todo mundo reconhece que é bom, só tá barato porque estão vendendo. Alguém começou a fazer correlação sobre a Selic ou sobre o cenário, achando que isso pode acontecer pior ou melhor, mas quando a gente começa a olhar o todo, dá para ver que tem muita notícia boa, tem muita oportunidade. E aí, fundamentando essa qualidade, pensando um pouco na cota e no valor patrimonial, eu queria abrir um pouco mais essa discussão. A gente viveu um movimento ano passado que explica exatamente o que você está falando. Né? O XPMOLs virou o semestre do primeiro para o segundo com uma quantidade de quase 25% das suas cotas na mão de institucionais. Fundos de pensão, fundos gringos, internacionais, fundos de ações, fundos multimercado. A gente tinha uma série de investidores institucionais que investiam no fundo. De 30 de junho para 30 de setembro, a gente foi para 12%. Ou seja, a gente perdeu 13% de um fundo de 6,5 bi de institucional. Uau. Então a gente está falando de o quê? 800 milhões de reais que os institucionais venderam de XPMOLs ao longo do terceiro trimestre de 2024. A cota sofreu dos 110 que ela estava no momento para os 95, ou seja, ela caiu bastante. Mas por quê? Porque o institucional viu que as empresas de shopping estavam despencando e falou assim, legal, gosto do XPMOLs, mas Iguatemi, Multiplan e Allos está mais barato que XPMOLs. Sim. Eu vou vender XPMOLs e vou comprar as ações das empresas. Sendo que o fator de tributação para eles pouco importa, porque eles não são tributados. Exatamente. Esses investidores não são tributados e as empresas que administram os shoppings já são tributadas. Então, para ela, o efeito é meio indiferente, ao contrário do fundo imobiliário que passa a ser tributado. Né? Então, isso fez com que aquela pessoa física que tinha comprado o XPMOLs, poxa, paguei lá 110, 115 na última emissão e tal, viu a cota sofrendo por causa do movimento do institucional. Justo. Mas nada mudou nos fundamentos, muito pelo contrário, como eu expliquei antes, os fundamentos foram até muito melhores do que a gente imaginava, né? O fundo fez até mais do que imaginava e melhor. Nada mudou, a cota sofreu muito. Por outro lado, olhando agora, ela continua tendo aquela renda, uma renda forte, uma renda crescente e se já aguentou a queda, que eu acho que o ponto é esse. Se você conseguiu vender lá a 110, bom para você. Se você já aguentou a queda e ainda está aí nos 90, 95, hoje 98, com a cota na mão, acho que agora não é mais a hora. Acho que o movimento já foi, entendeu? Então, como a renda está muito qualificada, hoje a gente está distribuindo nesse preço 11% ao ano, sem imposto, isento de imposto. Você vai comparar com a Selic, a líquida de imposto, tá ali pau a pau. Talvez a Selic até pague um pouco menos, um CDB, alguma coisa assim. Então, eu acho que a gente ainda tem um diferencial em termos de renda e, batendo de novo na tecla, tem o ganho de capital. Quando o vento contrário acabar, essa cota vai andar, vai vir o ganho de capital. Pode não ser no primeiro mês, no segundo mês, mas dentro de um horizonte de médio a longo prazo, esse ganho de capital vai aparecer. Quanto hoje está o desconto para o valor patrimonial, né? Que esse é um múltiplo muito usado, né? O valor de mercado divide pelo VP, né? O valor patrimonial. Deve ser algo como 20%. É isso, é R$20. Então, estamos falando de uns 17%. É isso aí, quase 20%. É muita coisa, muito desconto. E assim, a gente não está falando do shopping no interior, Não, é aqui, o Cidade Jardim, o Catarina, os shoppings aqui da Faria Lima. Então, esses shoppings não perderam 20% de valor porque a Selic foi do 9 para o 14. Ainda mais considerando o resultado que você acabou de comentar, que foi muito melhor que esperado. Exatamente. Então, assim, é um movimento um pouco macro ali de aversão a risco, mas os fundamentos seguem fortes e por isso que a gente confia muito que, passado esse vento contrário, o negócio vai andar. E esse duplo desconto, Du? Fala aí. Eu vou explicar o duplo desconto, né? Então, o BCIA, ele é um FOF que compra cotas de outros fundos, como, por exemplo, o XPMOLs. Então, para um exemplo ficar simples, imagine que o BCIA comprasse só XPMOLs, né? A gente chegou a ter já 6% do fundo investido. Então, o BCIA hoje tem uma cota de mercado, vou arredondar aqui, perto de R$80, cota patrimonial, né? Que é a soma aí do valor de mercado das participações que a gente tem, de 90%. Né? Então, a gente tem um desconto aí perto aí de 10%, 12%.
Só que aí a XPMOL está negociando com esses 20% de desconto, né? Então, se o BCIA, né, nesse exemplo hipotético, tivesse só XPMOLs, é muito mais atrativo comprar XPMOLs através do BCIA do que comprar só o XPMOLs, né? Porque aí eu vou estar comprando com 30% de desconto, né? E não com 20%. Então, olhando a posição do nosso relatório lá de dezembro, a gente tinha 16% de desconto, a soma, né, do valor de mercado de todos os fundos que a gente tem dividido pelo valor patrimonial. Então, é um desconto grande, né? E a gente tem a cota de mercado do BCIA, que está caindo mais, né, do que o IFIX, né? Caiu um pouquinho mais que o IFIX aí em 2024, porque aí as pessoas têm essa aversão a risco, né? Acho que o FOF acaba caindo um pouco mais quando o mercado está ruim, depois ele recupera, né? Então é como se você estivesse comprando realmente mais barato, né? Então a gente tem lá ativos de qualidade, a gente gosta de XPMOLs, mas tem outros fundos de shopping, como por exemplo o fundo do BB com a Iguatemi, que vocês vão até ser sócios aí em alguns shoppings. A gente tem galpão, a gente tem escritório, então a gente tem lá uma carteira, a gente olha muito para qualidade, por isso que a gente fica no pé. Às vezes acaba sendo chato, me dá um detalhe aqui do custo de ocupação desse shopping, quanto que cresceu o resultado operacional, a gente faz um detalhe a conta ali para ver quanto vale, né? Não vamos desprezar o ganho de capital, vamos considerar o dividendo que está pagando hoje e vamos compor essa carteira. Então, se você comprar a BCIA hoje, porque a tendência é que fique negociando quase a par, né? Acho que pegar aí nessa época boa ali, primeiro semestre do ano passado, acho que estava ali 2%, 3% só de desconto. Mercado sobre a patrimonial do BCIA. E a gente chegou a ter um desconto PVP da carteira de 10%, alguma coisa assim. Então hoje a gente está falando de 16% com mais 10%, né? A gente está falando de 25%, 26% de desconto. É bastante, né? E ainda tem o dividendo hoje corrente de 12%, né? Que aí os FOFs, como a gente tem a carteira de recebíveis, né? Que hoje o dividendo, né? O dividend yield dos recebíveis é um pouco maior, né? Que o tijolo. Então a gente consegue distribuir um valor um pouco maior. Então você vai comprar, vai ter 12% de dividendo mensal, isento, né, de imposto de renda para pessoa física, e ainda vai ter esse potencial ganho de capital, né? Que aí a gente está falando, se for tudo 1 para 1, se fechar, né, o valor de mercado do XPMOL, se voltar aos 115, que o Teatini comentou, e o BCIA for perto da patrimonial, que hoje é 90 e poucos, a gente está falando aí de 30%, 40% de ganho. Né? Então é bastante coisa. Então, acho que está bem assimétrico, assim. Você vai entrar, vai ter pouco para perder, porque, como o Felipe falou, já está dada essa Selic de 15, esse juro real de 7,5, as contas públicas do jeito que estão. Espero que a gente não tenha, né, um vento ainda mais contrário, né? Espero que não deteriore mais. Parece que agora as coisas estão mais calmas. Então já está no preço, como a gente fala. Mas é assimétrico, né? Você teria pouco para perder e muito para ganhar. Agora precisa ter uma certa paciência, uma certa visão de longo prazo, né? Não pode entrar no IPO ali em abril e já vender em setembro, porque as coisas pioraram. Né? Mas tem uma beleza aqui, e eu tenho dito isso nas outras lives que a gente participou e agora. A gente está trabalhando, está buscando renda. Essas são estratégias de renda. Você compra com o objetivo de receber a sua renda mensal isenta de IR. Então, para pessoa física, assim, golaço. A gente até faz a comparação, às vezes, de será que você vai comprar um imóvel para alugar ou você vai pegar aquele mesmo dinheiro e investir numa estratégia dessa? Qual que é a beleza aqui de ter que administrar e ter trabalho com uma coisa e no outro você já tem ali o rendimento mensal? Mas tem algo que me chama a atenção que é belo, que é assim, você adquiriu algo que irá, pelas circunstâncias, pagar a mesma coisa que estava pagando e ou melhor, só que a cota de mercado, que é aquela cota que você entrou, ela está menor. E tem muita gente que olha e fala, nossa, perdi 20%. E aí, algo que me questiona, assim, me deixa ali um pouco ansioso é, puxa, mês que vem você vai ter mais dinheiro para comprar aquela cota que caiu 20%, que é a mesma coisa. Então, sabe aquele preço que você entrou a 100? No mês que vem ele vai ser o seu preço médio vai ser um pouquinho menor porque você está comprando mais. E sabe o seu dividendo? Vai ser maior porque você vai ter mais cotas. Então, às vezes as pessoas esquecem da beleza da recorrência ali mensal que você recebe. Acho que tem um ponto muito importante, né? As pessoas acham que fazem a conta do retorno só o preço da cota, né? Porque quando fica ex-dividendo, né? XPMOL pagou lá os 92 centavos, né? Logo no dia ex vai estar mais baixo o valor da cota, né? Ajusta, né? A bolsa vai lá e ajusta, né? Claro que não tira sempre 92 centavos, senão uma hora tenderia para zero, né? Então você ajusta percentualmente o valor, que é 1% mais ou menos mensal, algo assim. E aí
isso tem que ser levado em conta. Então, a gente coloca até isso no nosso relatório. Você investe no BCIA, você tem o dividendo mensal. Se você reinveste, porque aí você vai estar comprando bem, né? Você vai estar comprando com desconto. Então, a sua renda, se você é cotista aí do BCIA, né? Obrigado pela confiança aí. Todo mês cai o dinheiro na conta, vai lá e compra mais cotas, porque aí tá barato agora e você vai ter esse dividendo de 12%, né? Então é a magia aí dos juros compostos Eu acredito, ao longo do tempo. e acredito que ninguém entrou na estratégia acreditando que era igual bolsa. Puxa, vou comprar, vou ganhar 20% e vou sair e vou pro próximo. Acho que em algum momento a gente olhou para renda, para consistência, para o tipo de produto que a gente está comprando. Então, se está mais barato e a estratégia ainda é a mesma de manutenção, puxa, Faz sentido. brilha recomprar um pouco mais para poder ter mais no futuro. E tem grandes investidores de renda que trazem essas frases. Tem o grande exemplo que não é de fundo imobiliário, mas é de dividendos, que é o Barsi, que ele fala, eu tinha um pouco ali, eu peguei aquele dividendo, comprei mais, no outro eu tinha mais, no outro mês eu tinha mais, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Hoje o cara tá fazendo live mostrando o que ele ganha por dia e todo mundo falando, nossa, que incrível. Gente, é a recorrência. E aqui eu estou mostrando, e a gente está conversando sobre ativos de altíssima qualidade. Então, não percam a referência. E tem um dedo duro aqui. O gestor vem, conta a história dele, fala do mercado e tal, mas tem a cota patrimonial. A cota patrimonial é o maior escudo que o gestor tem para o discurso dele. O gestor fala, puxa, tá tudo certo, tudo melhorando, não sei o que lá. Olha o histórico da cota patrimonial. E provavelmente vocês vão ter uma surpresa. Quando vocês olharem a cota de mercado e a patrimonial lá em cima, você fala, ué, mas agora eu entendi o que eles estão falando, o que está acontecendo. Porque a cota patrimonial, provavelmente nesse período, ela ainda segue subindo, porque está tudo acontecendo do jeito que deveria. E onde você vai encontrar? Ou no relatório, no próprio relatório deles, da gestora, você vai encontrar, ou na CVM. Entra lá na CVM, digita o nome do fundo, você vai ver lá, cota patrimonial, o preço dela. Olha ela e olha de mercado na bolsa do seu home broker. Você vai falar, peguei. E você vai ver que está descontado e aquilo vale aquilo, porque tem alguém avaliando, tem uma empresa, uma administradora que está dando preço para cada uma das coisas que estão lá dentro. Então tenham isso em mente, porque a gente precisa ter todos os dados para tomar decisão. Ir com a massa vai acabar fazendo você tomar decisões que você não gostaria, e a gente só investe por longo prazo. A gente não fica investindo para ficar rico amanhã. Ah, mas eu já vi uma pessoa que fez... Acontece. Mas na nossa vida aqui, é o dia a dia ali. É 100, 200, 300, 1000 e vai e junta e recorrência e arruma e faz. Então, tenham isso em mente. Mudanças muito bruscas de portfólio podem colocar vocês numa situação onde você vai acabar depreciando seu patrimônio ao invés de acrescentar. Interessante esse ponto da cota patrimonial, né? Acho que até para diferenciar um pouco, né? A gente é medido, né? Eu e a Sara, né? Que dividimos aqui a gestão do BCIA, né? Na cota patrimonial, né? Então a gente quer ter um desempenho melhor que o IFIX, né? Então, idealmente, a gente quer ganhar do IFIX quando o mercado tá bom e talvez perder de pouco ou ficar no 0-0, como foi o placar em 2024. Foi um ano muito difícil, então o 0-0 até não foi ruim, né? Teve fundo aí que perdeu bastante. E no caso de fundo de tijolo, como o Teatino comentou, se os fundos crescerem, vendas, crescer resultado, diminuir vacância, uma hora isso vai ser refletido na avaliação anual, né? Patrimonial. E aí a tendência é o mercado, a cota de mercado do fundo, e buscar a sua patrimonial, né, em condições normais. Né? Então a cota patrimonial realmente é como medir, né, se o fundo está indo bem ou indo mal, e se está indo melhor que o índice, né, vamos dizer assim, no caso de FOF, e acho que é o crescimento real, né, dos ativos, né, do valor dos ativos. Né? Eu vi um estudo no final do ano que eu acho que reflete exatamente um pouco do que nós três estamos falando aqui. De novo, trazendo para a minha realidade, né, para o nosso mundo. Eu vi um estudo que mostrou a comparação dos 4 principais fundos imobiliários de shoppings aqui do Brasil, mais relevantes, maiores em termos de tamanho e de relevância, comparados com as 3 principais empresas de shoppings listadas na Bolsa, Allos, Iguatemi e Multiplan. Do dia que os fundos foram lançados até 31 de dezembro. E assim, a gente ganha, mas não ganha por pouco, não. A gente ganha mais do que o dobro do retorno total que essas ações geraram. Porque quando você vai ver, eu acho que isso reflete muito do que a gente está falando, da mágica que a gente está falando, do reinvestimento do dividendo mensal. Essas empresas, e também indo na linha do que eu falo, né, essa briga que eu tenho, essa brincadeira que eu faço, essa briga que eu tenho contra o investidor institucional, tentando chamar a atenção dele que, olha, beleza, essas empresas listadas têm muito valor, mas se você colocar no histórico a quantidade de resultado, de dinheiro que a gente deu para o investimento
da largada do fundo até hoje, a gente ganha, mas ganha de muito das empresas listadas. É mais que o dobro do resultado total, do retorno total. Por quê? Por causa do dividendo mensal. Então, essa mágica de você ter aquela renda lá pingando e obviamente, ter o trabalho, né, e a política e a postura de reinvestir isso, é muito difícil bater isso. É muito difícil. Por isso que vale muito a pena. Esse produto faz muito sentido. Ainda mais no nível de desconto que tem agora. Tá muito barato. E a chance, acho, de não só ganhar de empresa listada, né, mas ganhar do IPCA+, ganhar do CDI, né, que é um concorrente aí duro, né, de ser batido. Então, acho que isso é possível nesse nível, né, considerando o ganho de capital. Um horizonte mais longo. A ideia é que a gente ganhe, né, do IFIX, do CDI, até do IPCA+6, que aí é outro benchmark também difícil, mas dependendo da janela, eu acho que tem fundos que conseguem ter retornos. Porque aqui, né, tem coisa que não está na conta, o Felipe comentou. Se ele vender um shopping que ele comprou um tempo atrás, vai ter ganho, vai ter um dividendo extra para o cotista, né? Na nossa conta, cenário base, a gente não coloca, obviamente, venda de ativos, é difícil de modelar, mas uma vez que eles anunciaram, vocês venderam, né? Um pedacinho do Catarina, por exemplo, que trouxe um ganho, né? Então, isso não está na conta, né? Isso é ganho de capital. Isso eu acho que possibilita ter esse rendimento, buscar aí acima do CDI, porque acho que o fundo imobiliário ele perdeu o recurso, entre aspas, para a própria renda fixa, né? Para um título isento, que tem liquidez, o cara entrou no IPO lá, machucou, não está acostumado. Não quero mais brincar de fundo imobiliário, vou colocar numa LCI aqui do Bradesco e não quero risco. Então, acho que com a Selic nessa altura, né, indo para 15, é um concorrente duro, né? Você vai perder recurso para esse tipo de investimento, né? Acho que o Rafa pode falar melhor, né? Renda fixa aí foi o grande ganhador aí do ano, né? Em termos de recursos. Né? Sim, de fato. E para fechar aqui, puxa, eu acho que eu teria mais algumas boas perguntas aqui para fazer, para a gente continuar fazendo esse papo, mas eu tenho que deixar o pessoal tocar a vida deles lá, que senão eles vão passar o dia inteiro com a gente aqui. Mas o que eu acho mais relevante é uma estratégia que tem o seu valor econômico para o Brasil, tem um grande diferencial aqui para o que a gente conhece de Brasil, desenvolvimento imobiliário, infraestrutura, crescimento, tem a parte de proteção contra a inflação, que, puxa, tem uma beleza aqui importante, e a recorrência na renda. Não é que ele está gerando uma renda que você precisa pegar o dinheiro e gastar, porque agora você pode reinvestir. Então, pense nisso. Reinvestimento, tem momentos para você fazer. Tem momentos que talvez você vai olhar aquela cota patrimonial meio esticada, você fala, cara, a cota da tela ali de home broker meio esticada, você fala, puxa, tá um pouco acima da patrimonial, quer saber? Vou usar esse dinheiro como parte da minha renda. De repente você vê um momento onde ela está descontada, fala, hoje eu vou reinvestir. Então, você fazer gestão do seu portfólio também faz bastante sentido. Então, pensem nisso no longo prazo. E para fechar, eu queria uma mensagem de vocês com relação a oportunidade bem sucinta, mas pensando no momento que a gente está vivendo e até a experiência de vocês, o que diz do longo prazo. Perfeito. Bom, eu acho a mensagem que a gente quer deixar batendo na tecla de que a gente segue fazendo o nosso mandato, que é construir um portfólio qualificado de shoppings bem localizados nas suas respectivas áreas de influência, shoppings muito bem administrados, com uma atuação ativa da nossa gestão, participação ativa no dia a dia, entendimento do que está acontecendo, trocas de melhores práticas entre diferentes administradores de shoppings. A gente tem feito isso. E a gente está, nesse momento, qualificando ainda mais o portfólio do XP Malls. A gente trouxe shoppings grandes, shoppings qualificados, que tinham muito upside, né, muito potencial de crescimento. E agora a gente está trazendo shoppings muito robustos, naturalmente mais caros, mas muito qualificados e replicáveis. Então a gente segue fazendo a nossa estratégia. É um ano desafiador, mas a gente tem uma expectativa muito boa de crescimento do resultado operacional mesmo, do que os shoppings já estão fazendo. E como o Edu comentou, uma série de oportunidades de reciclagem de ativos, de ganho de capital via venda de ativos também. Então, acho que o recado temos um ano desafiador pela frente, mas com um portfólio qualificado e com uma cozinha muito bem administrada, como a gente tem aqui dentro do fundo, a gente tem uma expectativa muito boa para esse ano. E eu acho que quando, de novo, né, batendo na tecla da expressão que eu gostei muito, quando o vento contrário parar de bater, esse negócio vai andar. Não precisa nem o vento favorável vir, mas só do contrário parar de bater, acho que o negócio vai andar bem. Legal. Bom, a mensagem final é a seguinte, o BCIA, né, a gente
tem uma carteira pronta já para você de fundos imobiliários, né? Então, toda a estrutura aqui da Bradesco Asset, eu e a Sara, né, e toda a equipe, o Rodrigo, enfim, a experiência, né, da gestão conta. A gente vai ter uma gestão bem ativa aqui. Como eu falei, a carteira está muito bem balanceada hoje, com 51% em recebível, 49% em tijolo. Quando esse cenário mudar, esse vento contrário parar, como o Felipe comentou, a gente vai se posicionar em tijolo. E aí, do lado do investidor, você que não tem ainda, né, nenhuma posição em BCIA, o duplo desconto agora está muito favorável, né? Então você vai ter pouco para perder e muito para ganhar, né? Então acho que essa é a mensagem final. Então, pensar no longo prazo, reinvestir a sua renda. E acho que o ponto de entrada é excelente, né? O cenário macro é super difícil, tem que olhar para o micro e falar, não, eu estou comprando aqui uma gestão, um fundo bem antigo no bom sentido, né? O IPO foi em 2015, então a gente tem bastante tempo de mercado, eu tenho já indo para 4 anos aqui de Bradesco Asset. Então, é um fundo grande, uma equipe bastante experiência, e a gente vai fazer para você essa curadoria, essa seleção dos fundos. Então, a hora que for para ir para tijolo, para aumentar a posição em XPMOLs e fundos de galpão de escritório, a gente vai fazer. E aí, aquela história, eu gosto de usar um exemplo, assim, a gente tem que comprar o guarda-chuva quando está sol ainda, porque a hora que estiver chovendo, fica mais caro. Então, a gente, às vezes, tem que se posicionar antes, tem que ser mais... aquela história de ser corajoso quando todo mundo está com medo e ser medroso, talvez, quando todo mundo está corajoso, para usar frases aí de Warren Buffett. Né? Justíssimo, justíssimo. Bom, pessoal, assim, muita informação. A gente chega aqui ao final do nosso terceiro episódio, da nossa terceira live, da nossa maratona de fundos listados. Eu não estou cansado dessa maratona, eu poderia fazer mais uma, quase que um Iron Man aqui, né? São 3, a gente falou de Fiagro, a gente falou de infraestrutura e agora de imobiliário. Agradeço muito a participação de vocês, Felipe, Edu, obrigado por estar aqui comigo, por contribuir, pelas palavras, por tudo que vocês trouxeram. E para você que não assistiu, ou que você gostaria de compartilhar com alguém, esse material vai ficar disponível no YouTube. Então, consumam o que está lá, assistam de novo, porque tem tanta coisa aqui que eu vou precisar dar uma voltada ali para melhorar minhas anotações. E se vocês quiserem, mandem perguntas lá no YouTube. A gente entra lá depois, responde, a gente interage com vocês, a gente melhora também aqui o nosso vocabulário, porque aí quanto mais vocês questionarem, mais a gente se prepara. Então, obrigado, senhores. Valeu pela participação. E para você que nos acompanhou, até mais.